Muito bem. Então, feitas as considerações sobre o processo de independência e formação dos Estados Unidos da América, a partir da Convenção da Filadélfia e da Constituição, vamos passar a tratar da obra O Federalista. Então, como dizíamos, é uma coletânea de artigos que foram publicados na imprensa de Nova York. Foram publicados em 1788. Nesse período, nesse interregno, entre a redação da Constituição e a sua entrada em vigor, quando se debatia nos 13 países a conveniência de se aderir a ela, de se aderir à federação. Então, a Convenção da Filadélfia, em 1787, redigiu a Constituição. Os representantes levaram a Constituição, cada um para o seu estado, cada um para o seu respectivo estado, onde se iniciou um debate, né, sobre a conveniência ou não de adoção da Constituição, que implicava, como a gente falou, em abrir mão da soberania, cada um abre mão da sua soberania, e passa a aderir um país, o país chamado Estados Unidos da América, como ente autônomo. E daí a sua legislação passa a se subordinar à legislação dos Estados Unidos da América. Os cidadãos passam a ser cidadãos desse novo país, os Estados Unidos da América. Então, estamos nesse momento em que a Constituição já está redigida, já foi levada para os estados e está aberto um amplo debate sobre a conveniência de adoção da Constituição. É nesse contexto que são redigidos e publicados os artigos que compõem a obra O Federalista. Então, 3 autores, Alexander Hamilton, James Madison e John Jay, se reuniram nesse esforço para, a 6 mãos, redigir esses artigos. E os artigos foram publicados de maneira anônima. Foram publicados com o pseudônimo de Publius na imprensa de Nova York. Quem concebeu o projeto e escreveu a maior parte dos artigos foi Alexander Hamilton. Então, ele que concebeu o projeto, convidou o John Jay, convidou o James Madison para o projeto. E o Madison nem era de Nova York, né? O Madison era da Virgínia. O Madison havia tido um protagonismo grande na Convenção da Filadélfia, quando suas propostas foram massivamente acatadas na redação da Constituição. O Hamilton não teve a mesma influência no texto constitucional, mas ele era bastante sagaz, a ponto de reconhecer, então, a influência do James Madison. E convidou também o John Jay, que não havia participado da Convenção da Filadélfia. Então, os 3 redigiram e passaram a publicar sob o nome de Publius esses artigos na imprensa de Nova York, defendendo a aprovação da Constituição e a unificação dos 13 países em um só país. Os que mais escreveram foram o Hamilton e o Madison, mais o Madison do que o Hamilton. O Jay teve uma atuação menor, porque ele ficou doente no processo, ele teve de se afastar, e ele se concentrou, sobretudo, nas relações externas, tá? Na política externa do novo país. O Hamilton e o Madison haviam participado da elaboração da Constituição na Convenção da Filadélfia, tendo tido este último, o Madison, maior protagonismo. Hamilton foi autor da maior parte dos artigos da obra, dos artigos do Federalista, e se tornaria o primeiro secretário do Tesouro do país. Madison tomou parte da fundação do Partido Republicano e seria eleito o 4º presidente do país, como a gente havia visto antes. E ele teve 2 mandatos e se retirou da vida pública. E o John Jay, que por motivos de saúde teve uma contribuição mais discreta na obra, apenas 5 artigos, com foco nas relações exteriores da futura federação, viria a ser o primeiro presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos da América. Vejam que eram 3 pessoas com projeção, com influência no seu contexto, no seu momento histórico, na sua sociedade, sendo que um deles se tornou presidente, o Madison, né, viria a ser presidente do país, por 2 mandatos.
Aí tem um roteiro dos artigos reunidos. Então, os artigos foram publicados de maneira avulsa na imprensa de Nova York. E depois eles foram reunidos na obra chamada O Federalista. E na reunião, a organização da obra é assim: do artigo 1 a 37, trata-se dos problemas da confederação, ou seja, por que a confederação deveria ser transformada em federação? O que era uma união de soberanias, uma junção de forças entre soberanias, deveria se tornar uma união em uma única soberania. Então, eles mostram aí os fundamentos, né? Por que a confederação tinha problemas e deveria ser substituída por uma federação. Artigo 38 a 51 trata dos princípios gerais da Constituição. 52 a 61 da Câmara dos Representantes, 62 a 65 do Senado, 66 a 77 da Presidência, 78 a 83 do Judiciário e 84 a 85 as considerações finais. Então, assim se organizou a obra, e hoje é um livro, né? Uma obra coesa que resulta da organização e publicação conjunta desses 85 artigos que haviam sido publicados de maneira autônoma. Hoje, os autores são identificados, né? A gente sabe quem é o autor. Na época da publicação, não se sabia. Então, o artigo 1 é do Hamilton, trata da apresentação da proposta. Esses são os principais artigos. O artigo 10, redigido pelo Madison, trata da necessidade de um governo forte, chama de facções os grupos de interesse. O artigo 51 também do Madison, separação de poderes, freios e contrapesos. E o artigo 63 do Madison, sobre as características do Senado. Esses são os artigos mais referidos. 1, o 10, 51 e 63 são os mais referidos. E é uma questão de autoria envolvendo os artigos. Durante a vida deles, não se soube quem redigiu qual. Oi, Paulo, você levantou a mão? Pode falar. Tá ouvindo, professor? Estou ouvindo, sim. Os partidos políticos seriam sinônimos de facções? Os partidos políticos congregariam facções. Então, as facções buscariam aí que os partidos defendessem as suas bandeiras, defendessem os seus interesses. Não, entendi. Então, por exemplo, um partido não seria, porque lá no Federalista eles dizem que facções são ruins, né? Quando há poucas. Então, o Sim. partido em si não seria ruim, por ser uma Não, reunião o de partido facções. seria uma forma de organização dessas facções, desses interesses. Então, digamos, os produtores rurais, os grandes produtores, buscariam um determinado partido para defender os seus interesses. E ali se juntariam forças. Já aqueles que buscam uma liberdade de direitos civis, liberdades, vão procurar um outro partido para fazer as suas causas. E os partidos vão juntando, vão defendendo essas bandeiras. São sobre múltiplos assuntos. Porque lá no sistema deles é um sistema basicamente bipartidário, né? Embora não formalmente, na prática acaba sendo. Aqui no sistema pluripartidário a gente acaba identificando partidos, embora a gente tenha um sistema que não facilite isso no Brasil, mas em países com sistema multipartidário, pluripartidário, é comum que haja partidos que defendam bandeiras ideológicas muito claras. O Partido Verde, pró meio ambiente, um partido operário, né, com bandeiras ideológicas muito fortes. No nosso sistema, os partidos acabam sendo cartoriais. Os partidos defendem os interesses do momento e não propriamente bandeiras ideológicas fixas. Só mais uma dúvida, a gente está lendo, na verdade, o livro Como as Democracias Morrem, e acho que no capítulo 3 do livro, os autores falam que quando redigiram a Constituição Americana, eles não previam partidos políticos. Procede essa informação? Não sei dizer se não previam, mas os partidos foram criados depois. Então, quando o George Washington concorreu, ele concorreu a título pessoal, ele com apoios avulsos, digamos assim, né? Os partidos só viriam a ser criados alguns anos depois. Eu mencionei aí o caso do Madison, que era fundador do Partido Republicano. Beleza, então, professor.
Então havia uma questão da autoria. Eles publicaram os artigos de maneira anônima, sob o pseudônimo de Públio, e aí não se sabia, não se tinha certeza de quem redigiu qual. O o Hamilton, em testamento, reivindicou a autoria de vários artigos, que o Madison contestou. Então, o Hamilton reivindicou a autoria de vários artigos e o Madison contestou, disse que a autoria era dele. Então, há essa questão também, né? Quem é autor de qual artigo? Mas não é uma questão que nos interessa aqui, é uma questão mais filológica. Há até hoje debates, né, na academia, nos Estados Unidos, sobre quem é autor de qual, e agora, utilizando-se inteligência artificial, se busca identificar características do texto do Madison, do Hamilton, para dizer qual artigo é de quem, né? A ocorrência de vocabulários, estruturas frasais, né? Isso tudo que já se fazia na mão, agora se faz com inteligência artificial e tal. Então é um debate que não está concluído. Então há vários artigos ali que não se sabe se foi o Madison ou foi o Hamilton quem escreveu. Há debates sobre isso. Mas para nós não interessa. O que nos interessa é o conteúdo. É o teor dessa obra e o impacto que ela teve. Porque ela é uma obra atípica. Ela é uma obra de cunho político, sim, ciência política, mas não uma obra meramente teórica. Foi uma obra concebida para ser colocada em prática imediatamente. Uma obra concebida como resposta ao contexto histórico, com a ambição de ser posta em prática. Isso sim é atípico. Isso a gente não encontra paralelo, né? Um paralelo muito distante, talvez, com o Príncipe do Maquiavel. Mas ainda assim, o Príncipe, no Príncipe, o Maquiavel se referia a um hipotético príncipe que buscaria unificar o país e precisaria ser forte. Já no Federalista, não. É a criação do país, é aquela Constituição, naquele momento histórico. Um texto a ser ratificado nos anos seguintes. Então, é uma obra teórica, sim, mas voltada à praxis. É uma teoria concebida que se busca aplicar no momento histórico imediato. Isso, sim, é a grande particularidade dessa obra chamada O Federalista. Então, os artigos reunidos, os textos reunidos, levam o nome da obra de O Federalista. E os autores, os três autores, nós costumamos chamá-los de Os Federalistas, tá? Então, os três, o Madison, o Jay e o Hamilton, são designados como Os Federalistas. E a obra se chama O Federalista. Aí, o que eu dizia, é uma teoria política concebida e prontamente aplicada à realidade da época. Foi o momento em que a teoria encontrou uma praxis política. Era a teoria abstrata em tensão com a realidade concreta do momento histórico. Então, os três autores reuniram esforços buscando convencer seus conterrâneos e contemporâneos da urgência, da necessidade, da conveniência de se ratificar a Constituição que se havia redigido na Convenção da Filadélfia de 1787. É uma teorização política eminentemente moderna que abandona os exemplos da antiguidade. Abandona mais ou menos, né? Porque eles também fazem pontualmente uso de exemplos da antiguidade. Mas é um contraste com outros autores. O Maquiavel, já que estamos falando dele, o Maquiavel usava a exaustão exemplos da antiguidade. Inclusive, no discurso da primeira década de Tito Livio, ele trata de questões estritamente da antiguidade. Então, ele pega exemplos. No Príncipe, há uma profusão de exemplos da antiguidade. O Locke, o Montesquieu, usava batalhas da época do Império Romano, batalhas entre gregos e persas, batalhas entre as polis gregas, para exemplificar os seus argumentos. Então, iam buscar lá na antiguidade exemplos. Os federalistas evitam isso, ou fazem isso de maneira muito menos intensa.
do que esses outros autores fizeram. Tem sim, se a gente olhar o texto, a gente vai encontrar um exemplo ou outro da antiguidade, né? Mas eles não tomam mais como paradigma aquilo que aconteceu tempos atrás, como se fosse atemporal, como se a natureza humana fosse imutável. Consideram que o momento político é outro, consideram que aquele contexto é bastante peculiar e deve ser considerado individualmente. E para redigir essa obra e defender os seus argumentos, eles tiveram de tecer, de construir todo um arsenal de críticas a Montesquieu e a Locke, os dois principais teóricos da época, desse momento. Críticas a Montesquieu e a Locke pela inadequação de suas ideias a um estado com grande população e amplas dimensões territoriais. Para Montesquieu, a qualidade dos estados grandes era a força e a dos pequenos a liberdade. Era necessário unir a característica positiva dos estados grandes, ou seja, a força, com a dos estados pequenos, ou seja, a liberdade. Então, à luz da teoria do Montesquieu, não era conveniente criar esse grande estado, esse grande país. O Montesquieu falava que estados grandes tinham por virtude a força, mas eram contrários à liberdade. Eram opressivos, a exemplo das monarquias militarizadas europeias. As monarquias absolutas que estavam sempre em guerra no contexto europeu. Então, para o Montesquieu, um país grande, um país de grandes dimensões, seja territorialmente, seja em termos de população, seria contrário à liberdade. E a liberdade seria o valor praticado pelas pequenas repúblicas, pelos pequenos países, como as repúblicas italianas da época do Maquiavel. Então era isso, os federalistas tinham que romper com essa tradição, com a força da teoria do Montesquieu e do Locke, para convencer os seus conterrâneos da viabilidade de um grande Estado que fosse defensor do valor da liberdade. Era esse o desafio. E a oposição à criação a ratificação da Constituição se baseava em Montesquieu e em Locke. Se criarmos um grande país, vamos perder a liberdade novamente. Então, muitos se opunham. E alguns propunham a criação, em vez de um grande Estado, 3 ou 4 estados da junção de diferentes países, dos diferentes países das antigas 13 colônias. Em vez de criar criar 3 ou 4. Era essa a proposta alternativa que se disseminava à época. E outros que eram totalmente contrários e preferiam manter tudo como estava. Cada um ali com seu território, com suas dimensões, e mantendo a confederação para aprofundar o processo de integração. Para desenvolver essa teoria política, eles precisaram ressignificar certos conceitos. Como assim? Pegar conceitos que já existiam e dar um novo significado. Eles até poderiam criar novos termos. Em vez de usar o termo república, que era um termo de uso desde a antiguidade, com a República Romana, que foi substituída pelo Império Romano, república, coisa do povo, né? Eles poderiam ter criado um outro termo. Demarquia, né? Ou, enfim, poliarquia, poderiam cunhar termos novos. Mas eles preferiram pegar termos já existentes, de uso corrente, e atribuir novos significados, para não causar um choque muito grande. Então, eles trabalharam com isso, com a ressignificação de certos conceitos. Um deles foi república. No caso, a nova concepção de república se opunha à concepção de repúblicas italianas da época de Maquiavel, que eram países de pequena extensão territorial, a que o Montesquieu faz referência, né? O Montesquieu toma como exemplos de países de pequena extensão territorial que valorizavam a liberdade. Então, Montesquieu afirmava que esses países tinham por principal virtude a busca pela liberdade e se mantinham
a partir da virtude de homens, de homens virtuosos. Ele fala. Então depende que haja pessoas virtuosas para que esses estados prosperassem. Diz o Madison, os dois grandes pontos de diferença entre uma democracia e uma república são, primeiro, a delegação do governo, nesta última um pequeno número de cidadãos eleitos pelos demais. Segundo, o maior número de cidadãos e a maior extensão do país que a última pode abranger. Então eles diferenciavam democracia de república. Hoje os conceitos estão em âmbitos diferentes para nós. Mas eles se referiam a democracias como sendo aquelas pequenas repúblicas italianas, e o que eles passam a chamar de república é um estado de grande extensão territorial com democracia representativa. Então, há um grande número de cidadãos governados por um pequeno número de governantes, eleitos dentre os cidadãos. Então, o que eles chamam de democracia são aqueles pequenos países, a exemplo da Itália, enquanto que eles chamam de república, seria esse país que está sendo fundado, um país com ampla extensão territorial, com uma ampla população, que é governada por poucos governantes. A partir de então, o termo república não mais designa pequenos principados com algum mecanismo de representação popular, mas apenas os países em que um pequeno número de cidadãos eleitos representam um grande contingente de cidadãos. É o que a gente chama de governo representativo. O Maquiavel, é o Maquiavel que dá essa acepção à república. O Maquiavel chamava de república mesmo países que eram monarquias. Hoje, para nós, são coisas diferentes. Monarquia é uma coisa, república é outra. São coisas diferentes. São formas de governo diferentes. O Maquiavel chamava de repúblicas mesmo monarquias. Aqueles pequenos estados governados por um monarca, por um rei. Se houvesse ali um mecanismo de participação popular das tomadas de decisão, o Maquiavel chamava de república. Então não havia essa dicotomia monarquia e república. Para o Maquiavel, era uma república se havia participação popular. Pouco importa se fosse governada por um monarca. E os federalistas mudam a acepção. Eles chamam de república um estado com ampla extensão territorial e com uma ampla população. Coloquei gravando, né? Coloquei. A Constituição. Eles também dão uma acepção para o termo Constituição. Constituição é um documento formal. Até então, não era necessariamente um documento formal. Então, chamava-se de Constituição um documento que descrevesse a organização de um país. Isso a gente viu, de certa maneira, lá no constitucionalismo, na primeira fase do constitucionalismo, na disciplina de Direito Constitucional. Então, era chamado de Constituição um documento descritivo, um documento que descrevesse a organização, a estrutura de um determinado Estado. É assim que aparece no artigo 16º da Declaração de 1789. Lá fala assim, não tem Constituição, eu não me lembro agora do dispositivo, eu deveria ter reproduzido aí. Mas, no caso, era uma acepção de documento descritivo. Até então, Constituição era um documento meramente descritivo da organização do Estado. A partir dos federalistas, o termo Constituição passa a ter outra acepção. É um documento formal, resultante de um consenso de valores que estrutura o Estado e dá fundamento e validade a todo o ordenamento jurídico. Não é mais uma mera descrição do modo de ser de um povo. Como tal, foi uma invenção revolucionária dos Estados Unidos. E é assim, basicamente, que nós usamos o termo Constituição nos dias de hoje. O termo Constituição como um documento formal e não uma mera descrição de um povo, da organização de um povo. Federação. O termo federação até então era sinônimo de confederação. Eles, os federalistas, resolveram
atribuir um novo significado ao termo federação. Naquela linha que eu dizia, né? De que melhor usar termos antigos e atribuir novos significados do que criar novos termos e gerar um desconforto, uma desconfiança por parte do público destinatário da obra. Então, até então, federação era sinônimo de confederação. Passou a designar uma nova forma de organização. No caso, federação é um Estado que, embora dividido entre entes autônomos, é dotado de um governo central forte. Então, isso é federação. O governo, embora dividido em entes autônomos, tem um governo central. Esse governo central tem força. A adoção desse termo causou menos estranhamento do que teria sido a cunhagem de uma nova denominação. Ficam a cargo da União, o governo central único e forte, temas como tributação e tratados de paz e relações internacionais, o que Locke chamaria de poder federativo. A federação pode, assim, ser considerada como o maior dos freios e contrapesos adotados pelos norte-americanos, criando formas de frear a tirania de assembleias dos estados e ter contato direto com os cidadãos. Isso aqui é um excerto do Papa Terra, eu esqueci de colocar a fonte ali. No caso, então, alguns temas ficam a cargo da União, poucos, como tributação e relações externas. A maior parte das competências permanece com os estados, que agora passam a ser autônomos dentro da federação. Ok. O paradigma a ser superado. Ou seja, o que eles tinham que superar da obra do Locke, do Montesquieu e do que se dizia até então. Então, um retrato de como se pensava, qual era a concepção política da época. Estados grandes versus governos populares, chamados por Maquiavel de repúblicas. Os estados grandes, à luz do Montesquieu, teriam a virtude da força. Os governos populares, ou repúblicas, teriam a virtude da liberdade. Os estados grandes, como a França, como a Prússia e outros, como a Espanha, eram monarquias militarizadas, envoltas em guerras, né? Guerras imperiais, tanto no contexto europeu quanto no contexto colonial. Então, eram países sempre conflagrados, sempre envolvidos em guerras, monarquias militarizadas. Os governos populares, ou repúblicas, tinham fragilidade externa, porque eram pequenos, estavam sujeitos a se subjugarem em relação aos vizinhos maiores. E o Montesquieu dizia que esses pequenos estados dependiam de um povo virtuoso, o que implicava, entre outras coisas, a abdicação do interesse material. Vejam só, a chamada abnegação. Os governantes, bons governantes, deveriam ser abnegados, eles deveriam almejar os interesses pessoais, eles deveriam se dedicar ao governo para fazer um bom governo e levar ao sucesso do Estado. E ainda à luz do Montesquieu, nos grandes estados, a ameaça à liberdade viria do poder executivo. Nos grandes países, o poder executivo é que teria o condão de ameaçar a liberdade dos cidadãos. Enquanto que, nos governos populares, a ameaça viria do poder legislativo. O poder legislativo é que, por meio de leis, ameaçaria a liberdade dos cidadãos. Então, essa era a concepção. Esse aqui é um resumo do Montesquieu, levando em consideração alguns aspectos do Locke também. Então, era assim que se concebia a época. Um grande país seria contrário à liberdade, seria um país militarizado, à luz, à moda das monarquias absolutas da Europa, como a França. E os governos populares seriam pequenos países fragilizados, dependentes, ou sujeitos à periclitância trazida por estar por vizinhos maiores, vizinhos expansionistas, imperialistas. E esses países, tal como os países da Itália, da Península Itálica, as pequenas repúblicas, teriam sucesso
de terem um povo virtuoso e governantes abnegados, que não buscassem, por exemplo, o interesse material, né? Então, a abnegação era a palavra-chave para que esse tipo de governo tivesse sucesso. Os federalistas falaram, não, nós queremos criar algo diferente. Essa concepção, para o que nós pretendemos aqui, está equivocada. Então, vamos criar a nossa própria concepção a respeito. E aí criaram essa dicotomia, a dicotomia entre democracias puras e repúblicas. Os Estados Unidos, que eles queriam criar, estaria na coluna da direita. Seria essa república que eles queriam criar. Em oposição ao que eles chamavam de democracias puras. E depois também os chamados governos mistos, mas não vem o caso agora. Então, as democracias puras. O que seriam democracias puras? Países com muitos governantes. Podemos pegar da antiguidade a questão de Atenas. Um exemplo de Atenas. Atenas tinha muitos governantes porque era uma democracia direta em que os cidadãos, que eram cerca de 10% da população, tomavam todas as decisões. As decisões não estavam a cargo de um governante, um rei, ou uma assembleia, um grupo de governantes, não. Era o próprio povo quem tomava as decisões políticas. Na ágora, em praça pública. Tudo era votado, né? E assim como havia essa democracia direta na antiguidade, países que eram repúblicas, por exemplo, as italianas, também permitiam a participação, como Florença, o Piemonte. Então havia muitos governantes, os cidadãos participavam das decisões. Então havia muitos governantes. Os federalistas propunham que numa república houvesse um número limitado de governantes. Poucos governantes, poucas pessoas exercendo poder em nome do povo, né? E aí o que a gente chama de democracia indireta ou representativa, que é o item abaixo. Então, enquanto nas democracias puras prevaleceria a democracia direta, o povo tomando diretamente as decisões, participando das decisões políticas, na democracia representativa, seriam eleitos representantes do povo que tomariam decisões em seu nome. Isso pressuporia a rotatividade. Então, não haveria perpetuação no poder. Os representantes seriam periodicamente substituídos. As democracias puras, segundo os federalistas, teriam pequenas dimensões territoriais, um território diminuto e também uma quantidade limitada de cidadãos, uma demografia restrita. Então, poucos cidadãos num território diminuto. Os federalistas diziam que essa república, tal como eles a compreendiam, poderia ter amplas dimensões territoriais e uma quantidade ampliada de cidadãos. Esse número de cidadãos, a população poderia aumentar, tal como viria a acontecer realmente, né? Com a imigração facilitada de europeus de várias regiões, que acabaram compondo aí essa sociedade plural dos Estados Unidos da América. Então, a república que eles propunham criar seria um país com amplas dimensões territoriais e com crescente população. Não fazia diferença ter muita população, porque quem ia tomar as decisões seria uma pequena quantidade de cidadãos, representantes, né, eleitos para representar a população. Nas democracias puras, os federalistas diziam que havia um número restrito de facções e interesses em conflito. Eles chamam de facções o que hoje nós chamamos de grupos de interesse. Então, nós encontramos grupos de interesse na sociedade. Aqueles grupos que defendem a bandeira LGBT é um grupo de interesse. Aqueles que defendem os interesses dos produtores rurais o que eles chamam de facção, né? É um outro grupo de interesse, como a gente chama hoje.
No Congresso Nacional existem bancadas, né? Bancadas bem caracterizadas que defendem interesses. Tem, por exemplo, hoje a bancada BBB. Já ouviram falar da bancada BBB? Não. Nunca ouviu falar? Nunca. Bancada da fala? BBB, Boi, Bala, Bíblia. Boi, Bala e Bíblia. Então, defende interesses agropecuários, agrícolas, o armamento, na defesa do armamento, e também os interesses de grupos religiosos. Então, é uma grande coordenação de esforços aí, essa bancada Boi, Bala e Bíblia, que tem uma grande interação no Congresso Nacional. Mas, enfim, nós encontramos grupos de interesses espalhados pela sociedade. Quem quer defender interesses, questões de meio ambiente, liberdade das mulheres, direitos dos operários, dos trabalhadores, são grupos de interesse. É o que eles chamam de facções, tá? São as facções. Alguém tinha levantado a mão? Não, era eu, professor. Só para perguntar se as bancadas eram facções também, mas já respondeu daí. Uhum. Então, eles chamam de facções. Na concepção deles, nas democracias puras, haveria um número restrito de facções e de interesses em conflitos. O que seria, no caso do Montesquieu, isso seria bom, porque com poucas facções era possível encontrar um equilíbrio, né? Buscar aí é possível neutralizar os interesses e buscar um equilíbrio na luz do Montesquieu. Os federalistas vão na contramão e falam que com uma grande quantidade de facções, como aconteceria na república que eles queriam criar, que eles defendem, né, haveria uma neutralização recíproca dessas facções. Haveria tantas facções que elas se neutralizariam. E isso acabaria gerando um equilíbrio na sociedade. Então, a preocupação com as facções é que isso poderia gerar conflitos internamente. Então, na disputa pelo poder, buscando chegar ao poder, poderia gerar guerra civil. Né? Isso era uma preocupação do Montesquieu e de outros teóricos políticos. Os federalistas vão na contramão e falam: quanto mais facções, melhor. Mais facções, melhor. Porque elas vão se neutralizar mutuamente. Vamos pegar o exemplo, eles próprios dão esse exemplo, dos proprietários de terras, dos donos de terras. Então, haveria donos de terras por todo o país, um vasto país, com terras, né, produtores, proprietários, e os seus interesses acabariam se neutralizando entre si. Os proprietários do norte, os do sul, teriam pleitos diferentes, então eles seriam tantas vozes e tantos interesses que acabariam se neutralizando. E isso não daria margem, por exemplo, a uma guerra civil. Embora tenha vindo a guerra civil um século depois, né? Com a Guerra de Secessão. Aliás, eu não mencionei ainda a Guerra de Secessão, mas os estados do Sul, quando viram que estava sendo proibida a escravidão e que era irreversível o processo, reivindicaram o direito de secessão, dizendo que o Pacto Federativo havia sido rompido e a proibição da escravidão iria contra os seus interesses, e não era isso que eles queriam quando havia sido criado o país um século antes. Então, eles invocam o direito de secessão que havia na Confederação, mas que não havia na Federação. Então, eles alegavam que o Pacto Federativo havia sido rompido e, portanto, eles tinham direito à independência. Se iam proibir a escravidão, inviabilizando suas economias, eles tinham o direito de se separar. E aí tem início a Guerra de Secessão, a segunda guerra com maior mortandade no continente americano. A maior foi a Guerra do Paraguai. E nas democracias puras, à luz do que defendia Montesquieu, era necessária a existência de cidadãos virtuosos.
Um país pequeno teria sucesso se tivesse cidadãos virtuosos que se refletissem em governantes virtuosos. E os federalistas falam que não, que o apego material conduziria a um bom governo. Não era necessário ter pessoas virtuosas, pessoas abnegadas, que abdicassem do benefício material. Eles diziam que não, o apego material é que levaria a um bom governo. Então vejam que eles iam contra o que era consensual à época. O que toda pessoa de bom senso achava que era o certo, eles diziam o contrário, né? Então era realmente eles tinham um trabalho bem glório aí pela frente de enfrentar o Montesquieu e romper com certos paradigmas assentados até então. Pois não, Paulo, pode falar. Quais eram, se o professor puder explicar, as outras demandas que causaram a Guerra de Secessão, além da escravidão? A escravidão estava no centro, mas justamente essa questão do rompimento da autonomia, porque daí foi o momento em que a União passou a tomar competências dos estados. E aí os estados viram, principalmente os do Sul, alegando que estavam perdendo a autonomia que tinham, e isso justificaria o seu pleito independentista. Mas é basicamente a questão da escravidão mesmo, Paulo. Porque não é só a escravidão, é o sistema econômico, é o sistema produtivo, é o status quo social. Tudo isso entra nesse pacote, né? Se você muda essa chave, você muda tudo. Naquelas sociedades do Sul, a abolição da escravidão não teria grande impacto nos estados do Norte, mas teria sim nos do Sul. Esses sofreriam um impacto econômico, social, enfim. Então, por isso que eu pergunto, porque eu me pergunto por que que os soldados do Norte, né, arriscariam suas vidas. Me perguntei se eles arriscaram suas vidas por um ideal de liberdade, né? Enfim, me parece até idealizada essa ideia, achei que tinham outros interesses envolvidos antes. No caso, era bem pragmática, manter a unificação, né? Manter a unidade do país. Então, não era uma guerra ideológica em que soldados se alistavam voluntariamente. Na verdade, era uma guerra pela manutenção da unidade do país. Aí os soldados que estavam lá designados para defender a unidade do país e não para defender o pleito ideológico da abolição da escravidão, né? Então era uma questão bem pragmática. Vamos manter o país coeso. Entendi, professor. Obrigado. Nada. Então, os críticos da Constituição propunham a criação de 3 ou 4 confederações, respeitando o princípio do tamanho ideal de estados com governos populares. Então, o que as pessoas, os opositores da Constituição, os opositores à criação de um único país propunham, era que fossem criadas 3 ou 4 confederações em substituição aos Estados Unidos da América como confederação. E cada um com tamanho médio, né? Um tamanho razoável, nem muito grande, nem muito pequeno. Nem muito grande a ponto de ferir a liberdade, mas nem muito pequeno a ponto de ser fragilizado externamente. Então, havia essa discussão. O Hamilton viu nisso a oportunidade para uma corrida comercial que afunilaria justamente na militarização temida pelo movimento contrário. O Hamilton falou, se surgirem 4 países, vai haver uma corrida armamentista, vai haver conflitos de interesses comerciais que vai levar necessariamente a uma guerra. Então, a solução seria a construção de uma nação não dependente de grandes efetivos militares. A novidade nos artigos fica com a introdução de equilíbrios e controles legislativos, ou seja, com a instituição de uma separação de poderes impura. Assim, a competência legislativa não caberia apenas ao Congresso e às Assembleias dos Estados, mas também ao presidente, que possuiria o poder de vetar projetos do Congresso. Haveria também uma certa interferência do Judiciário na produção do Legislativo, visto que aquele é agora não mais um poder neutro, mas sim o guardião da Constituição, tendo o poder de declarar contra o sentido da Constituição, leis do Legislativo e atos do Executivo. Essa é a doutrina da separação de poderes impura,
quando o Montesquieu preconiza a tripartição de poderes, dizendo que existem 3 poderes independentes e autônomos entre si, e não harmônicos, o Montesquieu dizia que cada um tinha sua função. O legislativo legisla, cria lei, o judiciário julga a lei, e o executivo executa a lei e exerce atos de governo. Essas são as funções principais de cada um dos poderes, que a gente chama de funções típicas. Aí os federalistas propunham uma separação impura de poderes. Além das funções típicas, esses poderes exerceriam também funções atípicas. Vejam que eles estão aprimorando o que dizia Montesquieu, tá? Então, por exemplo, o poder legislativo, ele legisla, cria lei. Mas há situações em que o poder legislativo também julga e também exerce a administração, que é uma função própria do executivo. Por exemplo, o legislativo julga o presidente no processo de impeachment. Vocês sabem disso? Quem julga o presidente que foi acusado de cometer crime de responsabilidade é primeiro a Câmara, no juízo de admissibilidade, e depois o Senado, convertido em tribunal, que vai julgar o presidente, o que a gente chama de processo de impeachment. Então, o legislativo, como função atípica, julga também. E também exerce atos executivos, como, por exemplo, quando concede férias aos funcionários, quando contrata funcionários para os seus quadros, para os seus tribunais. O poder judiciário tem por função típica julgar a lei. Aplicar a norma abstrata aos casos concretos, resolvendo conflitos. É isso que faz o judiciário. Mas também tem funções atípicas. Atipicamente, o judiciário legisla. Legisla, seja criando súmulas vinculantes, quando o Supremo Tribunal Federal, no caso do Brasil, baixa um entendimento que vai vincular todos os demais tribunais e juízes de toda a estrutura do judiciário. Então, a súmula vinculante faz isso. Por exemplo, a súmula vinculante 25, que proibiu a prisão do depositário infiel. E também legisla negativamente ao declarar inconstitucionais normas criadas pelo legislativo. Então, o Poder Legislativo cria uma norma, e aí vai o Judiciário e declara aquela norma inconstitucional. Isso é legislar negativamente. É uma função atípica do Judiciário. E o Executivo, a mesma coisa. O Executivo tem como função típica executar a lei, exercer atos de governo, administrar o Estado. Como funções atípicas, o Executivo julga em processos administrativos, dá decisões. O Poder Executivo legisla ao, por exemplo, baixar medidas provisórias. O presidente tem competência para baixar medidas provisórias. O Poder Executivo participa do processo legislativo, apresentando projetos de lei e exercendo atos como sanção, promulgação, veto. Então, o Poder Executivo participa do processo legislativo, participa da produção de normas. São funções atípicas. Quem teorizou sobre as funções atípicas pela primeira vez, foram os federalistas. E hoje nós adotamos a teoria da separação impura de poderes, né? No nosso sistema constitucional, a ideia é essa. Então, o Montesquieu havia preconizado um sistema de separação puro, cada um com o seu quadrado, independente, mas agindo de maneira harmônica. E os federalistas propuseram a separação impura, que é a teoria que, no fim, acabou prevalecendo na criação dos poderes entre os estados. Aí um quadro com funções típicas e atípicas, né? Já expliquei. Vou ler bem rapidamente. Então, o legislativo, o que faz? Legisla e faz a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial. Funções atípicas, de natureza executiva, ao dispor sobre a organização, prevendo cargos, concedendo férias, licenças aos servidores. E de natureza jurisdicional, quando o Senado julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade. O Executivo tem por função típica a prática de atos da chefia de Estado, chefia de governo e atos de administração. Como funções atípicas, de natureza legislativa,
o presidente adota medidas provisórias com força de lei. Natureza decisória, o executivo julga, apreciando defesas e recursos administrativos, julga processos no CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O judiciário tem por função típica julgar a lei, dizendo o direito no caso concreto e dirimindo os conflitos que lhes são levados quando da aplicação da lei. Como na função atípica, natureza legislativa, o judiciário elabora o regimento interno dos seus tribunais, tem iniciativa em projetos de lei, você pode apresentar projetos de lei ao legislativo, e legisla negativamente ao declarar normas inconstitucionais. Com natureza executiva, o judiciário administra, por exemplo, ao conceder férias, licenças aos magistrados e serventuários desse poder. Então é isso, a teoria da separação de poderes impura. O judiciário, para os federalistas, deveria ser composto por juízes vitalícios que só perderiam seus cargos por má conduta. Eles estariam vinculados ao Estado, não ao governo. E haveria uma estabilidade do poder judiciário e da burocracia. Isso é senso comum hoje, né? A gente pensa, os juízes vitalícios, juízes com formação técnica, porque esse é o paradigma que se estabeleceu com eles, tá, gente? E existe desde os federalistas. Até então, os juízes eram nomeados pelo governante. Em todos os países era assim. O governante da vez nomeava os juízes. Mudou o governante, ele mudava os juízes. E resultava que os juízes eram um braço do poder executivo. Os juízes atuavam em consonância com o governo, não eram agentes do Estado, eram agentes do governo. Então, quando os federalistas propunham que os juízes deveriam estar vinculados e não ao governo, era uma proposta inovadora, uma proposta revolucionária, separando assim o judiciário do jugo do executivo. E juízes vitalícios, ou seja, que não perderiam o cargo por influência política, para dar estabilidade ao sistema, para dar independência ao juiz. Se o juiz pudesse perder o cargo, né, por ter tomado uma decisão que não agrada ao governo, isso seria um mecanismo de pressionar o juiz. O governo poderia pressionar o juiz. Ao garantir a vitaliciedade, o juiz poderia ter independência, ele poderia tomar as decisões com neutralidade, sem medo de sofrer represálias. Na nossa Constituição, as garantias dos magistrados são a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de vencimentos. Então, além da vitaliciedade, ou seja, o juiz fica por toda a vida, ele também não pode ser transferido. A toda a vida em termos, né? Tem aposentadoria compulsória aos 75 anos. Como Marco Aurélio, o ministro do Supremo, que vai se aposentar proximamente. Então, ele alcançando 75 anos, vem a aposentadoria compulsória, que muitos chamam de expulsória. Às vezes o sujeito até pode render mais, mas tem que se afastar. Então, nós temos a vitaliciedade, que no nosso caso vai até os 75 anos, quando ele é automaticamente aposentado. Inamovibilidade, quer dizer que o juiz, quando se estabelece em uma determinada comarca, em uma determinada jurisdição, ele não pode ser realocado. Porque isso poderia ser usado como forma de pressão, enviá-lo para outro lugar onde ele não quer. A partir do momento que ele está estabelecido, ele não muda senão por vontade própria. Então, aparece uma vaga em outra comarca, ele se candidata a ela e pode ser selecionado pelo tribunal para ir para lá. Aí eles têm métodos no judiciário para avaliar, né, qual juiz teria preferência. Irredutibilidade de vencimentos quer dizer que não se vai reduzir o salário do juiz, que isso também poderia ser uma forma de pressão. Sobre o Senado, o que os federalistas diziam? Enquanto a Câmara representa de forma mais fiel os anseios do povo, o Senado deveria representar os mais capazes do país, sendo, de certa forma, uma casa mais conservadora, com ideais e valores mais altos, representando um controle sobre a produção da Câmara dos Representantes.
Vejam que isso que eles preconizam ali parece uma descrição fiel do que nós temos no nosso sistema. Então, o Senado representaria, como eles dizem, os mais capazes, uma casa mais conservadora, com os ideais e valores mais altos do que os da Câmara dos Representantes. No nosso sistema aqui no Brasil, a idade para ser senador é maior, é 35 anos. Para ser deputado federal, a idade é 21 anos. Então, a gente já mostra aí que é uma tendência conservadora. E senador é eleito em um sistema majoritário. Quer dizer, da maioria do eleitorado se elege um senador. Embora com aquele sistema de renovação à base de 1/3 e 2/3, que eu já expliquei para vocês, que é uma composição esdrúxula do Brasil, o fato é que são eleições majoritárias, né? Por maioria de votos se elege o senador. Enquanto que deputado eleito por proporcionalidade. O sistema proporcional, os mais votados são eleitos. Então, disso resulta que os senadores tendem a ser mais preparados, tendem a ser mais conservadores, tendem a cultivar valores mais altos. Vejam que isso é uma descrição, né, é uma preconização deles, antes da entrada em vigor do sistema, que parece uma descrição do nosso sistema. Isso a gente vê, por exemplo, no processo de impeachment da Dilma. Se vocês assistiram, acompanharam, vocês devem ter visto o baixo nível dos votos na Câmara dos Deputados, em contraste com a fundamentação dos votos emitidos pelos senadores. Então, no Senado, na Câmara foi um show de horrores, né? Teve um deputado que pegou a mulher no colo, né? Tem outros que estão com a criança, outros fez dedicação a torturador, enfim, teve as coisas mais horrendas na Câmara. E no Senado, nós encontramos uma fundamentação e votos elaborados, né? Então, ali a gente vislumbrou bem a diferença de formação entre a Câmara e o Senado. Então, uma casa mais conservadora com ideais e valores mais altos. A Câmara dos Representantes, ou no nosso caso, a Câmara dos Deputados, reúne representantes do povo. O Senado reúne representantes dos estados. Então, veja só. Os deputados são eleitos em proporção à população do estado. É assim nos Estados Unidos e é assim no Brasil. Os estados que têm mais população têm mais deputados. Os estados com menos população têm menos deputados. Lá eles chamam de representantes. E a representação do Senado é paritária, é o mesmo número para todos. Nos Estados Unidos são 2 senadores por estado. No Brasil são 3 senadores por unidade da federação. Os estados e o Distrito Federal. 3 senadores, representação paritária. Os senadores representam os estados e o Distrito Federal. Cada qual o seu. E os deputados representam o povo dos estados. Disso tem decorrências lógicas. Os deputados estão mais sujeitos à pressão popular ou à demagogia. Estão mais sujeitos, são mais propensos à demagogia, ou seja, tomarem decisões popularescas que atendam à sua base eleitoral. Enquanto que os senadores estariam, como representantes dos estados, não estariam sujeitos a essa demagogia, né, essa política do resto do chão, pelo menos em princípio. Então, a lógica é, os deputados representam o povo dos estados e os senadores representam os estados. O Senado pode ser algumas vezes necessário à defesa do povo contra os ocasionais erros e enganos. Interferência de um grupo de cidadãos moderados e respeitáveis a fim de deter a orientação errada e evitar o golpe preparado pelo povo contra si mesmo, até que a razão, a justiça e a verdade retomem sua autoridade sobre o espírito público. Escreveu Madison no artigo 63. E, nesse caso, ele faz uma referência à condenação de Sócrates, a quem os mesmos cidadãos atenienses teriam
dado cicuta num dia e estátuas no outro, diz ele. Então, o Madison usa esse exemplo da antiguidade, do Sócrates. O Sócrates foi condenado pela Assembleia de Atenas. Os cidadãos reunidos na Ágora condenaram Sócrates a beber cicuta. Então, isso é bem descrito na Apologia de Sócrates, do Platão. O próprio Sócrates teria conduzido o julgamento para ser condenado. Né? Há essa especulação a respeito. Que o Sócrates já tinha lá seus 70 anos, já tinha vivido uma boa vida, então ele provocou os cidadãos atenienses para lhe condenarem. Né? Então, o Sócrates adorava fazer isso. Mexer com o senso comum, irritar os outros, enfim. E ele acabou sendo condenado nesse processo. O que o Madison alega é o seguinte: a Assembleia de Atenas era um poder com influência demagógica. E as decisões tomadas ali no calor do momento, se fossem revistas por um outro nível, por uma outra instância, poderiam ter sido revertidas. Então, a condenação do Sócrates, se fosse revista por uma outra instância, uma outra casa, certamente seria revertida. Porque não fazia o menor sentido a condenação do Sócrates em uma democracia por emitir opinião. Ele não estava sendo condenado ou julgado por ter matado alguém, por ter roubado, por ter traído o Estado, nada disso. Ele estava sendo julgado por influenciar a juventude, introduzir novos deuses. Eu sempre me esqueço a terceira acusação. Ou seja, crime de opinião. O que é um contrassenso. Numa democracia, alguém ser condenado à morte por emitir opinião. E ele foi condenado e foi executado. Né? Teve de beber cicuta. O Madison diz que se houvesse uma outra instância, essa decisão, que era contrária ao próprio interesse do povo, certamente seria revista. Olha lá, a fim de deter a orientação errada e evitar o golpe preparado pelo povo contra si mesmo. Então, se houvesse um grupo de cidadãos moderados e respeitáveis, tal como ele diz que é o Senado, essa decisão seria revista. E ele também dá um exemplo a seguir, que é o da Jerúsia, que era uma casa conservadora de Esparta. Então, a Esparta era bicameral, tinha duas casas. E a Jerúsia era formada pelos cidadãos mais velhos. Então, a Jerúsia tinha uma casa... Esparta tinha uma casa conservadora que era a Jerúsia. Atenas não tinha. E daí os atenienses condenaram e mataram Sócrates no dia, e no dia seguinte passaram a erigir estátuas em homenagem a ele. Essa é a contradição apontada pelo Madison. Hamilton afirmava que governar pressupõe o poder de baixar leis, algo que não estava ao alcance da União na Confederação. Lembrando que a União na Confederação se relacionava apenas com os países. Recomendava, buscava a coordenação, a cooperação, mas não se relacionava com os cidadãos. As normas da Confederação não atingiam diretamente os cidadãos. Elas precisavam ser incorporadas pelos estados, pelos países, para poder valer e serem aplicadas, exercerem os seus efeitos sobre os cidadãos. Então, para superar esse problema da Confederação, dizia o Hamilton, seria necessário criar um governo central com poder para exigir o cumprimento das leis, como se os estados não existissem. Então, a federação exerceria esse poder. Seria um grande poder central, forte, que legislaria diretamente para os cidadãos. E o Madison faz essa reflexão que é bastante citada, bastante lembrada. Mas o que é o próprio governo, se não a maior das críticas à natureza humana? Se os homens fossem anjos, não seria necessário governo algum. Se os homens fossem governados por anjos, o governo não precisaria de controles externos nem internos. No caso, a partir da própria natureza humana, que é imperfeita, é necessária a existência de governos. Se nós fôssemos anjos, não haveria necessidade de um governo, todo mundo faria tudo corretamente e tal.
Agora, se fôssemos governados por anjos, mesma coisa, não seria necessário controles externos. Mas a natureza humana é falha e imperfeita, então é necessária a estrutura de um governo que tenha controles externos, que obedeça a balizas legislativas, a normas externas, né, de organização, de atuação, diz o Madison. E sobre as facções, para fechar, a ideia era neutralizar as facções e não eliminar as facções. As facções não eram necessariamente um problema. Elas não seriam o germe de uma guerra civil, de conflitos internos. Para eles, quanto mais facções, melhor. E quem discorre mais sobre isso é o Madison no artigo 10. Quanto mais facções, melhor. Com maior território, há mais grupos de interesse que se neutralizam mutuamente. Por exemplo, as oligarquias agrárias. Haveria tantos interesses em conflito, né, dentro daquele país que se neutralizariam. Por exemplo, os produtores do sul, que eram latifundiários, monocultores, e as oligarquias agrárias do norte, que tinham terras menores e não era monocultura, né, era uma diversidade de culturas. E esses interesses se neutralizariam. Então não era preciso ver a existência de facções como algo negativo. Porque a ideia geral é que as facções tinham que ser neutralizadas. Eles falavam não. Vamos eliminar, vamos deixar que elas se neutralizem mutuamente. Considerações finais para fechar a aula. Os federalistas, então, discorrem sobre a necessidade de criação de um grande Estado, que eles chamam de república, com um amplo território e um amplo contingente populacional, uma ampla demografia. Então, esse Estado resultaria da junção de Estados independentes, que se tornariam autônomos, se tornariam entes subnacionais desse Estado, se tornariam autônomos, e esse novo Estado seria o único Estado soberano. E o Estado assim criado permitiria um amplo contingente populacional governado por um pequeno número de governantes. Então, poucas pessoas governando muitas. Então, pouco importava o tamanho da população. Essa população poderia crescer exponencialmente, como viria a acontecer depois, né? Ampliou-se muito a população do país e o número de governantes continuou pouco. Poucos governantes para muita população. Os federalistas dão um suporte teórico para problemas práticos. É uma teoria desenvolvida para um problema da praxis, um problema imediato, que resultou na criação dos Estados Unidos da América como uma única soberania. A Constituição, eles defendiam a aprovação da Constituição, o que veio a acontecer aos trancos e barrancos, mas aconteceu. Mesmo aqueles estados que tardaram mais, porque neles havia maior resistência, acabaram ratificando, afinal, para não ficar para trás. E todos os 13 países se reuniram em um único país, chamado Estados Unidos da América. Então, podemos dizer que eles tiveram sucesso nessa empreitada, né? Se o objetivo era a aprovação da Constituição, isso eles alcançaram. E esse país amplo permitiria também o convívio entre os diferentes. Permitiria uma diversidade grande interna. As proposições de um federalista eram revolucionárias à época, embora hoje, não por acaso, nos soem senso comum. É como eu dizia, o que nós estamos lendo muitas vezes parece descrição do nosso sistema político atual. Parece senso comum, mas vocês têm que ter em vista que isso foi estabelecido em algum momento. E que momento foi esse? Foi com a obra O Federalista. Esses paradigmas foram assentados ali e hoje são amplamente difundidos. Ainda mais para nós que vivemos num país que copia o modelo estadunidense. Com a Constituição de 1891, nós nos transformamos de monarquia em república, de Estado unitário em Estado federal, passamos a adotar o presidencialismo. Até o nome do país, Estados Unidos do Brasil, nós importamos, entre vários outros fatores, né? Tudo bem que o federalismo não se encaixou perfeitamente,
Nós tivemos que romper com nossa tradição municipalista e atribuir autonomia às províncias, que não tinham uma tradição de ampla autonomia, então a gente teve que mudar o nosso sistema. Então a gente adotou o federalismo, mas ele encontrou um sistema diverso e não foi uma adaptação perfeita. Nós temos uma série de imperfeições. E os federalistas discorrem sobre os problemas do federalismo. Então, eles propõem soluções, discorrem a respeito do desequilíbrio que o sistema pode estabelecer, como buscar o equilíbrio, em vários momentos. Né? São soluções republicanas para problemas republicanos, como diz o Fernando Papaterra. Entre esses problemas, entre essas questões, eles discorrem sobre o processo de impeachment. O que é impeachment? É o afastamento do presidente. Então, no caso, nesse sistema, o presidente tem um mandato fixo. O presidente e o parlamento têm mandatos fixos. E os mandatos devem ser cumpridos. O presidente só vai ser afastado se ele cometer crime de responsabilidade. Isso é diferente do parlamentarismo, turma. No parlamentarismo, se o governo não for bom, ou, no limite, se ele não for bem avaliado pelo parlamento, ele é dissolvido. Faz parte das regras do jogo do parlamentarismo. O primeiro-ministro é obrigado a apresentar sua demissão se o seu governo não estiver agradando o parlamento. Se ele não conseguir, por exemplo, aprovar projetos de lei, aprovar o projeto de lei orçamentária, ele tem que pedir demissão. Então, se o governo não tem a aprovação do parlamento, ele cai. Faz parte das regras do parlamentarismo. No presidencialismo criado ali nos Estados Unidos, e cujo modelo nós adotamos, o presidente e os legisladores têm mandatos fixos. Eles vão cumprir o mandato a ferro e fogo. O mandato é de 5 anos, é de 4 anos, vai cumprir. 6 anos, vai cumprir. Faça chuva ou faça sol. Seja um bom governo, um excelente governo, vai ter aquele tempo e só. Embora possa haver reeleição, né? Mas vai ser aquele tempo. E ele vai encerrar o seu período, mesmo que seja um governo excelente. Ou se for um governo ruim, medíocre, ele vai também exercer o seu mandato por 4 anos. Por pior que seja o governo, é de direito legítimo, dentro do presidencialismo, que ele cumpra o seu mandato. O mandato que for. Nessa estrutura, o presidente só vai ter abreviado o seu mandato se ele cometer crime. O que é chamado de crime de responsabilidade. Então, se ele não cometer crime, ele vai cumprir o seu mandato. Se ele cometer crime, ele vai ser julgado por crime de responsabilidade, e se condenado, ele vai perder o mandato. É o que a gente chama de processo de impeachment. O processo de impeachment tem 2 etapas. Uma é a aprovação pela Câmara. Então, a Câmara aprova o que a gente chama de juízo de admissibilidade. E a outra etapa é o julgamento pelo Senado. Aí o Senado se converte em tribunal e vai julgar. No Brasil, a presidência se dá pelo presidente do STF. No impeachment da Dilma foi o ministro Lewandowski, que foi meu professor de ciência política na faculdade. Então, o Lewandowski é que presidiu o processo de impeachment no Senado. Isso é assim no Brasil, isso é assim nos Estados Unidos. Assim foi preconizado pelos federalistas. Vejam que isso não estava no texto constitucional, tá? Isso foi uma preconização dos federalistas para a resolução desse problema, tá? O julgamento do presidente por crime de responsabilidade. Lá nos Estados Unidos, eles chamam de impeachment quando há o julgamento pela Câmara. Aqui a gente chama de impeachment quando passa pelos dois, pela Câmara e pelo Senado. No caso, o Trump passou por... Agora eu estou em dúvida se foram 2 ou 3 processos de impeachment, né? Até perdi a conta. Mas ele foi o presidente que mais passou, que mais sofreu impeachment. Porque eles chamam de impeachment quando é aprovado pela Câmara. Então, o Trump, se não me engano, foram 3 processos de impeachment aprovados pela Câmara e derrubados no Senado.
E vejam vocês, quando do julgamento da Dilma, eu fiquei estupefato quando vi que o federalista acabou sendo usado como base em determinado momento do processo de julgamento do impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Como assim? Porque quando estava sendo debatida a questão na comissão do impeachment na Câmara, eu acompanhava de casa, né? Eu ligava, deixava rolando, aí acompanhava e ficava trabalhando, ficava preparando aula, ficava escrevendo meus livros e tal, revisando artigos e ouvindo os debates. Aí uma hora começaram a falar do federalista, o federalista falou, o quê? Não acredito. Daí eu fui lá ver e acompanhei, né? Emocionado, os debates, invocando o federalista. Por quê? Porque chegou-se a um ponto na comissão do impeachment na Câmara que não se sabia qual rumo tomar. A discussão era: o processo de impeachment é um processo penal ou é um processo político? Essa era a discussão. A Constituição não fala nada. A lei do impeachment, que é da década de 50, também não fala nada. Então não dava para saber se aplicariam ou não os princípios do processo penal ao processo de impeachment. Vejam que é uma discussão muito relevante, né? Porque o processo penal tem princípios específicos. E daí a discussão era se aplicariam os princípios do processo penal, porque se tratava de um processo penal, ou não se aplicariam, visto que se tratava de um processo político. Era essa a questão. É natureza penal ou natureza política? Como é que a gente faz para suprir lacuna da lei no nosso sistema, né? O sistema romano-germânico? Quando a gente tem uma dúvida, a primeira coisa que a gente faz é ver a lei. A primeira das fontes, a lei. As fontes, lei, princípios gerais, jurisprudência, ato negocial, analogia, equidade, doutrina. Essas são as fontes do direito. A gente olha uma a uma. No caso do processo de impeachment, quais os princípios aplicados? Vamos ver a lei. Começando pela Constituição. Bom, a Constituição não diz nada. Vamos ver a lei do impeachment. A lei do impeachment não diz nada. Então, descartemos a lei. Próxima fonte, princípios gerais do direito. Existem princípios gerais aplicáveis a esse caso? É isso que a gente está querendo saber. Quais são os princípios? E não há um princípio que diz quais os princípios aplicáveis. Então, descarta princípios. Jurisprudência. Vamos olhar o que diz a jurisprudência. Que jurisprudência nós temos? Na Constituição de 88, o processo do Collor, mas o processo do Collor só passou pelo juízo de admissibilidade, não chegou ao Senado. Quando o processo do Collor chegou ao Senado, ele abdicou. Não sei se vocês sabem disso, né? Mas o Collor abdicou. Ele passou por um processo de impeachment, mas ele não chegou a ser condenado. Ele abdicou antes disso. Então, não temos jurisprudência. Os outros processos de impeachment, que nós tivemos mais 2 processos de impeachment no Brasil, foram na década de 50, com Café Filho e o... Sempre esqueço o nome. Teve um presidente que governou por 3 dias. Fugiu o nome dele. Foram os 2 impeachmentados, mas era outra Constituição. Né? De lá não podemos extrair nada. Aplica-se analogia? Não. Aplica-se equidade, ato negocial? Nada disso. Qual é a fonte que sobra? Sobra doutrina. Não tem lei, não tem princípios, não tem jurisprudência, não dá para aplicar nenhuma das fontes. Sobrou a última, doutrina. E qual é a doutrina mais autorizada sobre esse tema? O federalista. É onde se foi buscar a resposta para essa questão. E vejam aqui, acompanhem. Depois eu fui ao site da Câmara e encontrei as notas taquigráficas que eu reproduzo aqui. Então, vejam, são as notas taquigráficas da fala do então advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, que era ministro da Justiça, e ele atuou como advogado de defesa da Dilma no processo. Na defesa da presidente Dilma Rousseff, junto à Comissão Especial do Impeachment da Câmara dos Deputados, em 5 de maio de 2016, defendendo a aplicação de princípios penais ao processo de impeachment. Contrariamente ao relator, o então deputado Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, que defendia tratar-se de um processo eminentemente político. Então, José Eduardo Cardoso defendia que era um processo
penal e, portanto, deveriam ser aplicados os princípios do processo, devido processo legal e outros princípios do processo penal. E o relator defendia que era um processo político e, portanto, não deveriam ser aplicados esses princípios. E aqui é uma reprodução da fala do José Eduardo Cardoso. Vejam só. Vossa Excelência critica a defesa nisso. Vossa Excelência chega, inclusive, a dizer que, contraditoriamente, a defesa pretende aplicar normas de regime penal no caso. É o que Vossa Excelência afirma às folhas 11. E, para minha surpresa, Vossa Excelência, as páginas 7 e 8, invoca a Constituição norte-americana para dizer que o processo de impeachment tem essa natureza puramente política e que essa incidência do processo penal teria que ser mitigada, e faz a menção a uma das pessoas que influenciaram muito o processo da Constituição americana, que é Hamilton, Alexander Hamilton. Não se esqueçam que isso é a fala, né? As notas taquigráficas são a transcrição das falas. Cita, com a cultura e o descortino que Vossa Excelência obviamente sempre tem, o federalista, e chega a dizer que Hamilton, Vossa Excelência grifa a palavra política, dando a impressão de que o processo de impeachment realmente tem uma afirmação política que a suplentaria nos aspectos de imparcialidade, de características próprias do processo penal. Eu até me surpreendi, nobre senhor relator, porque na minha cabeça Hamilton falava exatamente o oposto. Então não pude, ontem à noite, quando cheguei em casa, deixar de olhar o federalista e constatei que Vossa Excelência reproduziu, de fato, um trecho com fidelidade, mas não continuou o que Hamilton dizia logo após. Hamilton, no parágrafo seguinte, com a devida vênia, desmente a afirmação que ele está imputada. Eu leio o que Hamilton diz logo após o parágrafo de Vossa Excelência. Ele diz: em muitos casos, o processo de impeachment se conectará com as facções preexistentes e mobilizará todas as animosidades, parcialidades, influências e interesses de um lado e de outro. Nesses casos, sempre haverá o grande perigo de que a decisão será tomada mais de acordo com as forças comparativas dos partidos do que pela real demonstração de inocência ou culpa. E Hamilton então dizia que o ideal seria que fosse para o Senado, porque o Senado seria mais imparcial à razão dele. Não é porque o processo é político. Ao contrário, ele queria imparcialidade porque o Senado seria mais imparcial, seria melhor juiz. Tanto que a tese de Hamilton, na origem, se não me falha a memória, era de que juízes presidissem o processo de impeachment. Mas, diante do contexto, que vá para o Senado, porque ele será mais parcial. E, segundo ele conclui, onde, senão no Senado, poderia ser encontrado um tribunal suficientemente dignificado ou suficientemente independente? Qual outro órgão seria mais capaz de sentir a confiança suficiente em sua própria situação para preservar, sem assombros e sem influência, a necessária imparcialidade entre o indivíduo acusado e os representantes do povo, seus acusadores? Ou seja, Hamilton propunha a imparcialidade e, portanto, ele não afastava a dimensão dos preceitos do processo penal ou de outras características que garantissem ao Senado a condição de julgadores. Ou seja, para Hamilton, como também para os fundadores, como também para os juristas norte-americanos, o processo de impeachment não é meramente ou puramente político, como Vossa Excelência chega a defender. Aí está a referência. Então vejam, essa questão foi debatida na comissão do impeachment, que ao não encontrarem fundamentos legais, fundamentos principiológicos, jurisprudenciais, foram buscar na doutrina, né? E qual doutrina é a mais apropriada, se não o federalista? É no federalista que foram buscar a resposta. Vejam que o José Eduardo Cardoso faz um expediente muito interessante, muito legal de retórica, e sempre aparece nas petições, né? Um recurso bem usual nas petições. Alguém cita um trecho de um autor. Aí você, para rebater, você fala, mas você não mencionou o que ele fala na sequência. Você citou só isso. Mas na sequência, aquele autor se desdiz. Aí reproduz o que diz a sequência. Esse é um expediente bem curioso e bem recorrente nas estratégias de persuasão e retórica. Você rebate o argumento a partir da fonte que ele usou.
dizendo que ele não interpretou direito. Às vezes nem é tão estritamente assim, né? Mas você usa isso como um argumento. É um recurso interessante. E com isso concluímos, turma. Encerramos aqui. Semana que vem vamos ver formas de governo. E eu ainda estou reorganizando as aulas seguintes em função das minhas férias, como vocês bem sabem. Muito bem. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, vamos à chamada. Abraão. Presente. Ágata. Presente. Alessandra. Aline. Presente. Amanda. Presente. Ana Beatriz. Presente. Ana Carolina. Presente. Ana Cristina. Ana Terra. Presente. Beatriz. Presente. Bianca. Presente. Bruna. Presente. Camila. Daniele. Presente. Henrique. Presente. Eric. Presente. Felipe. Presente. Gabriel Delgado. Presente. Gabriel Furlan. Presente. João. Calil. Presente. Letícia. Presente, professor. Luiz Gustavo. Presente. Marcela. Presente. Marcelo. Presente. Maria Eduarda. Presente. Maria Luísa. Presente. Mariane. Presente. Milena. Presente. Najib. Natália. Presente. Otávio. Pamela. Presente. Paulo. Presente, professor. Raíssa. Presente. Robson. Presente. Yasmin. Ives. Presente, professor. Prof, desculpa, presente. Quem tá A falando? Yasmin. Yasmin. Prof. Ok, Yasmin. Feito. Alguém respondeu no bate-papo e eu não vi? Parece que não. Não. É isso então, gente. Encerramos por aqui. Obrigado. Bom fim de semana. Até quarta-feira. Tchau, tchau. Valeu, professor. Obrigada, professor. Boa final de Semana, semana. professor. Tchau, tchau, professor. Muito obrigado.